Será que vocês que estão agora me assistindo existem ou é apenas uma projeção da minha mente? Sabe quando você está sonhando? No sonho você não vê um cachorro mordendo você que não existe, você não sonha caindo, uma cena que não existe. Então os céticos absolutos da época de Descartes chegavam a dizer o seguinte: olha, eu posso duvidar de tudo, até mesmo se você está aqui me vendo, ou se minha mente não está projetando isso em algum lugar. Aí o Descartes respondeu: eu posso chegar a esse ponto de discordar de tudo, questionar tudo, mas eu não posso questionar a minha existência. Porque ainda que vocês sejam uma ilusão, eu tenho que estar em algum lugar provocando essa ilusão. Aí é onde veio a frase: penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Eu acrescentaria algo à frase de Descartes: amo, logo existo. E me sinto amado por ele. Agora, eu quero testemunhar para os irmãos que esse amar e me sentir amado por Deus não significa um sentimento linear. Há momentos de queda, há momentos de dúvida. E quem sabe eu estou pregando nessa manhã para algum presente aqui ou em casa que passa por momentos de dúvida. Será que ele me ama mesmo? Se ele me ama, por que ele está fazendo isso comigo? Eu quero que vocês abram a Bíblia comigo e leiam juntos o Evangelho de Marcos, quando Jesus acalmou a tempestade. Marcos capítulo 4, versículos 35 em diante. Esse mesmo episódio também pode ser encontrado em Mateus capítulo 8 e em Lucas capítulo 8 também. Mas eu escolhi ler a versão de Marcos. Vocês sabem que Marcos, antes de nós lermos aqui, é um evangelho que me chama muito a atenção por vários detalhes. Um deles é o seguinte: deixa eu fazer uma pergunta para a igreja e você mesmo em casa pode responder verbalmente, vamos participar ainda que de maneira virtual. Se você fosse escolher um dos 12 apóstolos para escrever um evangelho que ainda não existe, qual dos 12 você gostaria de ter um evangelho escrito por ele? Pedro? Quem mais pensaria em Pedro? Acho que é a resposta imediata, né? Todo mundo queria um evangelho de Pedro. Eu também. Como é que seria um evangelho escrito por Pedro? Aí quando eu comecei a estudar a origem dos evangelhos, eu descobri um documento do 2º século, escrito por Papias, onde Papias coloca uma frase assim: Pedro falava, Marcos escrevia. E eu vou resumir para vocês aqui: o Evangelho de Marcos, na verdade, foi escrito sob os auspícios do apóstolo Pedro. Quando Pedro estava em Roma, porque foi o seguinte, João Marcos, ele seguia Paulo e Barnabé. Só que houve uma briga, porque Marcos, muito imaturo, abandonou Paulo numa época complicada e veio embora, e Barnabé queria dar uma segunda chance para Marcos, Paulo não queria. Então Paulo e Barnabé brigaram por causa disso, Barnabé levou Marcos para continuar ensinando Marcos a evangelizar. Nesse meio tempo, Barnabé separa de Marcos. Algumas dessas informações não estão direto na Bíblia, mas a gente tem informação do período patrístico ali, como por exemplo que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo morreu degolado. Nós temos informações históricas que não estão na Bíblia. Então Marcos separou de Barnabé e ele foi ajudar o idoso apóstolo Pedro, que a essa altura já estava preso em Roma. E Pedro, provavelmente de Roma, resolveu escrever um evangelho. E Pedro quase certamente era analfabeto. É muito provável que as duas cartas de Pedro e o evangelho não foram escritas direto pela mão de Pedro, mas ele foi ditando para um secretário. Tanto é que as duas cartas têm estilo de redação diferente. Na época bíblica, o autor e o escritor não são sinônimos perfeitos. Eu posso ser um autor do livro e o outro escrever. Por exemplo, quem escreveu a carta aos Romanos? Não foi Paulo. Tércio, quando você chega em Romanos, quer ver só para... Depois a gente volta para Marcos, mas só para dar uma esclarecida para os irmãos, que eu acho que pregação também é aula, né? Quando você vai em Romanos, capítulo... Deixa eu virar aqui. Capítulo 16. Romanos, capítulo 16, versículo 22, diz assim: Eu, Tércio, que escrevi essa carta, mando saudações ao Senhor.